Fala, meus queridos, tudo bem? É o seguinte, há algum tempo eu quero compartilhar uma palavra e acho que tudo tem um tempo certo, né? A gente tem que estar se sentindo bem, se sentindo preparado para poder compartilhar. Na verdade, nesse meu tempo de gestação de gravidez, eu sei que cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e já conversei com várias pessoas que têm ou que teve problemas no nervo ciático, problema na coluna, tudo, porque a gente sabe que muda o corpo, muda as coisas e eu gosto muito dessa coisa natural, medicina alternativa, tudo. Então eu acabei optando muito pela acupuntura, né? Há controvérsias, mas pra mim ajudou bastante. E muitas vezes deitada naquela maca, eu mesmo assim, morrendo de dor, e minha vontade era sumir ou gritar ou dar até um empurrão assim no médico chinês, né? Me vinha sempre na minha mente o seguinte, né? A acupuntura tem aqueles pontos ali e ele sempre fazia massagem ou ele sempre colocava agulha naquele ponto da inflamação, onde estava doendo. Então, muitas vezes ali eu fui ministrada assim no meu coração que para ser curado, a ferida para ser curada ela precisa ser exposta, né? É isso que eu quero dizer. Por isso que eu faço esse paralelo com a acupuntura, porque o que fez eu melhorar dessas dores, dessa inflamação, foi justamente dizer: aqui é o ponto que tá doendo, é aqui que tá doendo. Então, coloca a agulha aqui. Então, a mesma coisa nas nossas vidas. Muitas vezes a gente fica querendo tampar as coisas de forma superficial e na verdade a gente tá sofrendo com uma coisa. É igual descascar uma cebola mesmo. Você pega uma cebola e vai descascando ela, tira a casca dela, mas tem o ponto ali importante, que a parte importante que a gente precisa para utilizar, né? Então a mesma coisa. E aí eu tava pensando, separei alguns textos, né? Antes de falar isso dos textos, eu queria comentar que faz mais ou menos acho que uns 2 meses que eu tive a felicidade de participar de um processo de cura interior de uma amiga próxima e eu pude contemplar a transformação da vida dela. Foi assim, gigantesca, surreal e a gente sabe que não é fácil, nem todo mundo tem uma história nem um passado bonito. Algumas pessoas têm algum passado do qual não se orgulha e é muito difícil você confiar em alguém para poder compartilhar suas dores, o seu passado, o seu pecado, né? E no dia tava eu, minha irmã e mais umas 2 pessoas, uma pastora e uma outra missionária, que trabalhava com cura interior. Eu falei pra ela, se você quiser que a gente sai para você se sentir mais à vontade, né? E ela falou, não, não, pode ficar. Aí eu falei pra ela, foi um pouco demorado tudo, até que ela conseguisse, depois da oração, ouvir louvor e confessar as culpas delas, aquilo que condenava ela, né? E até que finalmente ela conseguiu falar. Eu confesso que humanamente falando, eu falei assim, nossa, mas era isso que aprisionava ela. Você vê como que o adversário é sujo, né? Vem aquelas setas na mente, aqueles pensamentos, pra que às vezes uma coisa que você fica se condenando, Deus já te perdoou. Deus já te perdoou faz tempo. Aquilo não é nem tão grave pra Deus, mas pra você, você fica com aquela condenação na mente, fica preso naquele passado, né? Então eu posso dizer, testemunhar da transformação assim. Essa pessoa vai contar o testemunho dela, não vou expor o nome dela, porque ela mesma disse que quando voltar aqui na cidade, né, na Suíça novamente, ela vai querer contar o testemunho dela, então eu não vou expor quem que é a pessoa. Ela provavelmente vai assistir esse vídeo e vai saber que é dela que eu tô falando e que a gente morre de orgulho de ter visto aquilo que Deus fez na vida dela. E eu falei pra ela, agarra essa chance, porque te amar como a gente tem te amado, gastar esse tempo para poder orar com você, estar com você, são poucas pessoas que se prezam para isso. E eu quero convidar as pessoas para que elas busquem, sabe? Elas não se conformem em
e achar que aquele passado, ou aquilo que aconteceu na vida dela, é o fim da vida dela. Na verdade, eu acho que Deus é Deus de começos. Eu também tenho minha história, também tenho meu testemunho. Uma hora eu vou contar, na hora que eu me sentir, acho que pronta, preparada para contar. Mas eu queria realmente frisar isso, que para a ferida ser curada, ela precisa ser exposta. É para qualquer pessoa? Não. Procurar as pessoas certas. Sabe, tem gente que tem curso, tem conhecimento, tem palavra, tem testemunho para poder cuidar de vidas e de ajudar no processo de cura interior. É um processo, não é da noite pro dia, não é mágica. Mas a palavra fala assim, em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis, e a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Em Provérbios 28:13 fala o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Tem uma outra versão que fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa alcançará misericórdia. É o que eu falei, às vezes aquele seu passado, aquele seu pecado, para você é um monstro, para Deus é uma coisa tão simples, aquilo ali tem o poder de te aprisionar, né? Tem até uma passagem de Paulo que Paulo fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Às vezes a gente fica carregando aquele peso morto, né? E só Jesus pode nos libertar desse peso da morte. E aí, para finalizar, para entender que, para poder concluir esse raciocínio, que quanto vale a pena pedir ajuda, buscar ajuda no lugar certo, primeiramente de Deus, depois de pessoas de confiança, pessoas que têm uma vida com Deus mesmo e têm conhecimento de cura interior e libertação. Eu te convido a fazer isso porque isso é poderoso. Eu pude testemunhar uma transformação total de vida, total. Não só na vida da pessoa, mas na vida da família da pessoa. Em Romanos 8, depois eu te convido a ler Romanos 8 inteiro, porque é um texto maravilhoso e libertador. Mas eu queria frisar algumas partes. Eu uso a Bíblia da Joyce Meyer, então além de ter os textos bíblicos, tem alguns comentários dela, então eu vou ver se eu pego alguma coisa ou outra para poder explicar o raciocínio. Mas depois leiam Romanos 8 inteiro, que é maravilhoso. Tem vários textos de Romanos, né? Mas esse 8. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não vou ler todo o texto, porque o texto de Romanos 8 ele é longo, então eu vou ler algumas partes. E aí até um comentário da Joyce Meyer ela fala o seguinte: quando a condenação vier contra você, deixe-me encorajá-lo a aceitar Romanos 8:1, que é esse texto que eu acabei de comentar, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como uma arma, a palavra. A palavra ela é viva e eficaz, ela tem vida. Lembra, Satanás, e a si mesmo que você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é depender de si mesmo. Andar segundo o Espírito é depender de Deus. Quando você fracassa, que isso é inevitável, isso não significa que você é um fracasso. Significa apenas que você não faz tudo certo, como qualquer outro ser humano normal. Todos temos de aceitar o fato que temos pontos fortes e também temos pontos fracos. Desde que Cristo seja forte em suas fraquezas, desde que Ele seja a tua força nos dias de debilidade. Se você está esperando ter vitória em uma área e ainda não a viu, em vez de se sentir condenado por isso, seja paciente. Não receba condenação, ande no Espírito. Uma outra parte que está em Romanos 8:5 fala assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus.
nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Aí fala assim, eu achei o máximo. Romanos 8:15 fala o seguinte: pois vocês não receberam o espírito que os escraviza, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Maravilhoso. Tem até uma aplicação aqui de texto, fala de Romanos 8:6, né? Que eu tinha falado sobre o espírito da carne, que traz morte, espírito de vida, tudo. Ele vai falar assim, se você precisa tomar uma decisão, coloca na balança da paz. E não haja se a paz pesar a favor da direção que você decidiu tomar. Você não precisa explicar para os outros porque não sente a paz a respeito disso. Muitas vezes você mesmo não saberá o porquê. Você só pode dizer simplesmente, não é sábio fazer isso porque eu não sinto paz a respeito. Ela fala assim que a paz ele é o árbitro do nosso coração, né? Eu mesmo passei por uma situação ontem. Pra quem não sabe, eu tô grávida e eu tô entrando na semana de número 41. Amanhã. Tô muito bem, tô saudável, meu bebê também. A gente tem feito controle a cada 1 ou 2 dias e controlado tudo, peso, batimento cardíaco, líquido, tudo. E ontem, por um instante, mesmo depois desse exame, a médica me perguntou: você pode ter a opção de levar normal, como você tá fazendo, esperar o parto normal, ou você pode optar por fazer indução do parto. E eu tinha depois 30 minutos. Eu saí do consultório e fui conversar com meu marido, a gente ficou lá conversando, eu liguei para algumas pessoas de confiança, falei com algumas pessoas e depois eu não tava em paz. Não tava em paz, eu tava muito ansiosa, muito nervosa e graças a Deus eu tomei a decisão certa até aqui de ter voltado para casa ontem, porque eu pensei, eu falei, não, tô saudável, o bebê tá saudável, tá tudo bem comigo, tá tudo bem com ele, então não tem por que eu induzir o parto, não tô em paz, não tô contente com essa decisão. Então, isso que eu quero dizer, para que a paz seja o árbitro da sua vida. Se você não tiver em paz por uma decisão, não tome essa decisão por enquanto. Adie ela um pouco, busque uma nova direção do Senhor, para que você fique em paz. Achei interessante ela comentar aqui Romanos 8, do 6 ao 14, que fala assim, que ele nos ajuda a entender a diferença entre seguir os nossos próprios desejos carnais e permitir que o Espírito de Deus nos guie. Todas as vezes que a nossa carne quiser fazer uma coisa e o Espírito de Deus quiser fazer outra coisa, ao escolhermos seguir o Espírito de Deus, precisamos saber que a nossa carne sofrerá. Não gostamos disso, mas a Bíblia diz que se quisermos compartilhar da glória de Cristo, temos que estar dispostos a compartilhar dos seus sofrimentos. Também tem comentado em 1 Pedro 4,13, depois se quiser ler o texto lá. Ou seja, gosto de incentivar aqueles que estão começando a caminhar com Cristo, com Deus, dizendo que quando os apetites carnais não estiverem mais no controle, chegará um ponto em que será mais fácil obedecer a Deus. Gosto de incentivar aqueles que estão começando a caminhar com Deus, dizendo que quando os apetites carnais não estiverem mais no controle, chegará ao ponto em que será mais fácil obedecer a Deus. Ou seja, seu corpo, você não vai ser mais controlado pela sua carne, mas pelo Espírito de Deus. Então vai ser mais fácil obedecer. Mesmo que a obediência seja difícil, eles chegarão ao ponto em que realmente você terá prazer em obedecer. Se você é novo na fé, anime-se. Esse dia vai chegar. Agora, o texto está em Romanos 8,15. Deixa eu ver se eu já li Romanos 8,15 para vocês. Já. Quando eu falei para vocês não receberem o espírito de escravidão, mas receber o espírito de adoção, né? De filhos, que nós clamamos Abba Pai. Então, pense em si mesmo como um filho de Deus amado, aceito e fortalecido pelo seu incondicional amor por você. O texto de Romanos 8:28
fala o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Esse texto é super conhecido e maravilhoso, ele traz vida pra gente. Pois aqueles que de antemão conheceu, olha esse texto, aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. A gente precisa declarar essa palavra. Tem um comentário que fala aqui assim: Deus não nos criou para o fracasso. Podemos falhar em algumas coisas a caminho do sucesso, mas se confiarmos nele, ele usará até mesmo os nossos erros e trabalhará neles para o nosso bem. Se continuarmos a confiar nele, Deus pode pegar nossos erros e transformá-los em milagres. Milagre. Sabe esse negócio, esse projeto chamado Curadas para Curar? Exatamente isso. Quando você experimenta essa cura de Deus, quando você experimenta esses, você começa a experimentar milagre. E a sua dor pode ser bálsamo para a vida de outras pessoas. Agora olha isso. Para poder fechar com chave de ouro. Romanos 8,31 diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Acusação. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Não esquece. Gente, esse texto tem que ler isso aqui, meu Deus do céu, até entrar na nossa mente, no nosso coração. Não esquece de ler Romanos 8, do 31 e diante também. Ou seja, se Deus nos aprovou, você, antes de qualquer outra pessoa, tivesse a chance de reprová-lo. Deus nos aprovou antes de qualquer outra pessoa tivesse nos reprovado. Se Deus o aprova e o aceita como você é, por que se preocupar com o que qualquer outra pessoa pensa? Se Deus é por você, e Ele é, de acordo com Romanos 8,31, quem pode estar contra você? Não esquecer que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Para de ter a mente condenada. Para de estar presa ao passado. Para de estar presa às suas dores. Aqui eu não comentei, mas aqui se você colocar a palavra em ação, um grande exemplo, um homem de Deus chamado Paulo. Era Saulo de Tarso e virou Paulo. Ele é um exemplo do que ele sofreu muito durante toda a vida dele. Naufrágios, espancamentos, deixar o próximo da morte, abandono. Se você ler o texto lá de 2 Coríntios 11, do 23 ao 28, a Bíblia nos ensina que todos nós enfrentamos várias formas de sofrimento na nossa vida. Depois dá uma olhadinha em João 16, 33. Como é que você pode suportar o sofrimento? Uma das maneiras é pedindo a Deus para ajudá-lo a ter a atitude de Paulo de confiar que os sofrimentos terrenos não podem, nem de longe, se comparar à glória que um dia ela está reservada para nós em Cristo Jesus. Então, se comparar à glória que você um dia verá, como está também citado no texto de Romanos 8,
18. Então eu te convido a não aceitar essa condenação na sua mente e receber esse espírito de filho por adoção em Cristo Jesus. Que você seja liberto, porque você é aceito e nada te pode te separar do amor de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, a sua família, a sua mente, seus pensamentos, e que você receba de fato e de verdade esse amor que emana do céu. E você lendo a palavra, você vai ver que ela é viva e eficaz, penetrante. Como diz a palavra, como uma espada de 2 gumes, penetra na divisa do coração, da alma, e divide as intenções da mente e do coração. Que você possa experimentar desse amor na sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça que a ferida, para ser curada, ela precisa ser exposta. Para de esconder. Às vezes você tem vários outros, tá engordando, tá doente, tá amargo, está maltratando as pessoas, porque tem uma coisa lá dentro que você não confessa, que você não pede perdão, que você não pede ajuda. Você precisa se ajudar para que Deus ele entre, porque ele é educado, ele é cavalheiro, ele só entra onde ele é convidado. Ele não chega arrebentando a porta do coração de ninguém. Ele depende que você mesmo permita que ele entre e faça morada. E eu te falo, vale a pena. Quanto mais rápido você entender o que Deus tem com você, o teu chamado, o teu propósito, mais rápido você vai ver o extraordinário de Deus. Mais rápido. Então para de tardar a bênção na tua vida. Para. Acorda. Desperta desse sono profundo, dessa letargia na mente. A palavra fala assim que existe um véu que cega o nosso entendimento para que não veja que Jesus é Deus. Tem muita gente que tem dificuldade de ouvir a palavra Jesus. Ah não, Deus tudo bem, mas Jesus não. Só que na verdade é um ser triuno. É Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes a pessoa ela procura todos os lugares. Ela se sujeita a todas as coisas. Ela não consegue se render. Aquilo é simples mesmo. Ah, mas é só isso. É só isso mesmo. É só confessar Jesus com seus lábios. É simples assim. Não tem dificuldade. A gente que fica rodeando. Ai. Até minha irmã hoje em dia que está sendo usada mesmo. Eu lembro que ela falava assim. Ah, mas acho que Deus é muito ocupado para poder se preocupar comigo. Você acha que Deus está se preocupado com essas coisas idiota? Gente, Deus é Pai. Deus é amor. E uma outra coisa que eu quero te dizer. Qualquer coisa que de dentro da igreja ou de fora, de alguém que se diz cristão, qualquer coisa que demonstre algo contrário, que não seja o amor, não vem de Deus, porque Deus, ele é amor, ele é o próprio amor. Se você tiver que guardar alguma coisa do que eu disse aqui hoje, guarda só isso. Deus, ele é amor. Qualquer coisa diferente do amor não vem de Deus. Deus tem uma vida boa, em abundância pra gente. Sabe? A gente não precisa achar, tipo, ai, eu nasci assim, vou morrer assim. Ai, minha vida realmente... Não. Precisa querer mudar, precisa querer ter uma vida diferente. É decisão, é escolha. É da noite pro dia? Não. É um processo, mas se submeta a ele. E eu falo, prova viva. Vale a pena. Vale a pena. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa trazer vida e possa clarear a mente de vocês. Em nome de Jesus. Amém e amém.